Querido irmão, querida irmã, aqui estou outra vez para esse nosso programa já regular, como parte das atividades semanais mais tipificadas, digamos assim. É parte dos meus programas da semana estar aqui e também dos seus programas semanais de se colocar aí ante a TV, para falarmos da palavra, para a leitura orante da palavra. Desta vez, leitura orante da palavra do 26º domingo do tempo comum. É para esse dia domingo 27 de setembro. E é Mateus, capítulo 21, versículos 28 a 32. Dizia Jesus: que vos parece? Um homem tinha 2 filhos. Dirigindo-se ao primeiro, disse: Filho, vai trabalhar hoje na vinha? Ele respondeu: Não quero. Mas depois, pego pelo remorso, foi. Dirigindo-se ao segundo, disse a mesma coisa. Este respondeu: Eu irei, Senhor, mas não foi. Qual dos 2 realizou a vontade do Pai? Responderam-lhe: o primeiro. Então Jesus lhes disse: Em verdade eu vos digo que os publicanos e as prostitutas vos precederão no reino de Deus. Pois João veio a vós num caminho de justiça e não crestes nele. Os publicanos e as prostitutas creram nele. Vós, porém, vendo isso, nem sequer tivestes remorso para crer nele. É esta a palavra, meu irmão, minha irmã, é esta a palavra do Evangelho, Mateus 21, 28 a 32, para este domingo, para o domingo 27 de setembro. Vamos à explicação. Que vos parece? Um homem tinha 2 filhos. Parece até estranho, né? Uma conversa começa logo assim, de maneira abrupta. É preciso contextualizar. Vamos fazer. Jesus chegara em Jerusalém já. Fizeram um caminho longo desde a Galileia. Era crescente a tensão das lideranças judaicas em relação a ele. Ele fizera aquela purificação do templo, recorda? Claro que tem gente que vai se desagradar. Perdiam privilégios, ganhavam muito dinheiro com o nome de Deus e com o templo de Deus. Mas também houvera entre Jesus um debate sobre a verdadeira natureza da fé, porque lembra da figueira com muitas folhas e nenhum fruto? Jesus queria dizer a eles: instituições demais, templo glorioso, religiosidade exuberante, mas sem amor, sem partilha, sem busca pela justiça, sem uma resposta de fidelidade a Deus. E perguntaram desse modo: com que autoridade fazes isto? Ele ensinava lá no templo e a pergunta foi essa: primeiro purifica, expulsa vendilhões, depois quando narra parábolas, aqui a
da figueira estéril, eles entenderam que era uma crítica severa a eles, lideranças religiosas judaicas. A tensão cresce. Neste quadro, daí a pergunta: o que vos parece? Um diálogo tenso. Jesus, esta pergunta é retórica, para chamá-los à reflexão. Vamos observar com cuidado. Só que, meu irmão, minha irmã, quando o evangelista escreveu este texto, os judeus lá do templo já tinham morrido e o templo já fora destruído. O evangelista escreveu para os seus leitores, lá dos anos 80. Ele não queria apenas referir fatos do passado, relativos a aquelas lideranças judaicas. Ele pretendia, ao narrar a história passada, colocar ante os olhos dos cristãos do seu tempo, que eles, cristãos, podiam incorrer nos mesmos erros daqueles que rejeitaram Jesus. Vamos mais. Um homem tinha 2 filhos. Vamos observar. É uma parábola. Dirigindo seu primeiro: filho, vai trabalhar hoje na vinha? Lembra do domingo passado? Ide também vós trabalhar na minha vinha. Vinha produz uvas. Com elas se faz vinho. Vinho, significado, alegria e amor partilhado. Filho, vai levar a alegria, vai levar o amor aos outros. É impressionante o título filho. Há 3 termos gregos, a língua na qual foi escrito o Evangelho, para falar filho. Para falar filho. Hios, que quer dizer filho. País, que quer dizer garoto. E teknon, que em grego está associado com o verbo parturir. Nascido, gerado. O parto significa uma nova vida. Então, há uma nova vida para você se trabalhar na vinha. Pois bem, não quero, mas foi. Está lá no templo, está lá em Jerusalém, Jesus. A hostilidade cresce e a explicação de Jesus não é apenas e tão somente para narrar fatos do passado. O evangelista tem diante dos olhos os cristãos do seu tempo. Não esqueça disso. Dirigindo-se ao segundo, disse a mesma coisa. Não é a melhor tradução dirigir-se. Dirigir-se tem o sentido de direcionalidade. Saio daqui e vou até lá, como se fosse apenas um movimento espacial até o filho. O texto é diferente, é aproximando-se. E aqui esta aproximação tem um caráter de afeto. Achegou-se com ternura. Filho, vai trabalhar na minha vinha, vai fazer esta vinha produzir amor e alegria. Eu irei, mas não foi. Qual dos dois realizou a vontade do Pai? É evidente. O primeiro. Então, publicanos e prostitutas vos precederão no reino dos céus. Estava a falar aqui para cristãos de já bom caminho e longa tradição religiosa, mas uma religiosidade que não os fazia amar e também não irradiava, não se tornava uma fonte de alegria pela fé assumida e pelo discipulado integrado à própria existência. Era apenas uma convicção, uma filosofia de vida. Não havia generatividade,
não produzia frutos, uma fé que não produzia frutos. Os publicanos e as prostitutas eram na lista dos mais vis entre os pecadores, entre as infidelidades do povo judaico. As prostitutas e os pecadores eram os mais rebaixados, os mais escrachados, os mais rejeitados. Não quer aqui o evangelista aprovar prostituição e corrupção como eram os publicanos. É que eles fizeram uma revisão de vida, converteram-se, creram e mudaram. Mas muitos cristãos assim se fizeram, cristãos, mas sem qualquer conversão. A parábola, o evangelista a escreveu para os seus leitores, não simplesmente para narrar fatos passados, mas quer com isso interpelar, com imagens muito severas, quer interpelar que, por mais intensa que sejam as expressões de religiosidade dos discípulos do Senhor, se não houver conversão, se não houver frutos, trabalhar na vinha, de amor e de alegria, de pouco serve a religiosidade de quem quer que seja. Em outras palavras, qual é o bem que faço? Porque sigo Jesus Cristo? É uma resposta que precisamos deixar para a segunda parte. Não perca mais nenhum vídeo da TV Evangelizar. Inscreva-se agora! Passemos agora para a segunda parte da nossa leitura orante. Deste domingo, 27 de setembro, é o 26º domingo do tempo comum. Mateus capítulo 21, versículos 28 a 32. Primeiro passo. Pacificação interior. Este é como a necessidade de lavar-nos antes da refeição. Ainda não é a refeição, mas prepara-nos para ela. Também aqui, a pacificação interior. Feche seus olhos. Procure uma posição que favoreça o recolhimento. Vamos juntos direcionar positivamente a nossa interioridade, focá-la naquilo que vamos fazer. Superar distrações, recordações de qualquer tipo. Para isso é preciso concentração. E aqui, uma primeira respiração profunda, sem pressa, quase que sentindo o ar a impregnar as narinas, a garganta e a inflar os pulmões. Não é que isso já nos concentre, mas para que sintamos tudo isso é preciso sim que nos concentremos. Com os olhos fechados, tente sentir sua cabeça, seu couro cabeludo, seus cabelos. É preciso silêncio e concentração. Queira sentir os seus olhos, os ouvidos. Vá até a sua nuca, sinta. Sinta o coração a bater no seu peito.
aquele movimento que se fecha e que se abre do coração, e ao abrir se bombeia sangue, oxigênio, vida para as células. Sinta tudo isso. E agora vamos ao outro passo. Agora sim, estamos a orar. Vamos concentrados, olhos fechados. Vamos pedir que o Espírito de Deus, a luz do Senhor, aquela força que moveu Jesus a falar, a ensinar, a olhar e a amar, aquela verdade que fazia dele transparência humana da presença de Deus vivo. O Espírito de Deus que esteve com o Senhor, vamos invocá-lo, pedir que venha nos ajudar a orar, para que falemos ao Pai, com o mesmo amor com que o Filho ao Pai se dirigia. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis, neles acendei a chama do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Vamos um pouco mais, agora um outro passo. Vamos imaginar as cenas. Há pouco lemos, explicamos. Jesus está lá no templo. Fariseus se aproximam, escribas, sacerdotes, gente que não o estima, que o questiona, que parece incomodado com a presença dele, que lhe perguntaram com que autoridade vens ensinar aqui no templo, fizeste essa purificação aqui, expulsaste os mercadores, quem pensa que é? E Jesus lhes fala, que vos parece? Um homem tinha 2 filhos. Vamos tentar ver Jesus e ouvi-lo falar àqueles que o cercavam, que o circundavam, com atitudes pouco amáveis, de pouca cortesia, quase a querer flagrá-lo em algum erro ou tropeço. Jesus olha para eles, não se intimida, não ofende, usa um linguajar dialógico, que vos parece? A sociedade era muito camponesa, a vida econômica era profundamente camponesa. Então, um homem, vinha, são todos termos familiares à vida econômica da região. Um homem tinha 2 filhos, tentemos ouvir o Senhor a dizer isso. Filho tem um sentido de muita alegria. Vai trabalhar hoje na minha vinha. Vamos tentar ver aqueles homens, aqueles olhares atentos, inquisitivos, sem muita cordialidade, mas ouvem. Vamos sentar aqui e imaginar um filho a dizer, eu vou. Ou melhor, um filho a dizer, hoje eu não quero. Hoje eu não quero me dedicar, trabalhar na vinha, produzir amor, gerar situações de amor e de gratuidade e de alegria. Quem sabe podemos até ver aquele filho inquieto, agitado por ter dito não, e aos poucos toma o rumo da vinha e lá vai. Entre a vontade dele e a vontade de seu pai,
vinculou sua liberdade pessoal àquela do Pai. Lá onde se produz amor e alegria, lá foi ele aderir ao seu Pai. Mas vamos observar ainda aqueles olhares de quem o acompanha. Talvez Jesus se movimente, aqueles olhos dos inquisidores o seguem. Jesus vem, vai, fala, explica. E lá está Jesus a dizer, vamos tentar ouvi-lo. O segundo disse, sim, Senhor, até chamou de Senhor, mas não foi. A pergunta é evidente, é fácil vê-los responderem, o primeiro fez a vontade do Pai. Pois bem, aí a conclusão, quase de um terceiro filho, as prostitutas, gente sem vergonha, e os publicanos, outra gente sem vergonha, estamos naquele tempo, sem fazer julgamentos, mas é uma parábola, e Jesus está lá a falar a eles. Talvez o Senhor tenha um semblante sério. Eles vão chegar antes de vocês no reino dos céus. Podemos até imaginar aqueles rostos contrariados, aquelas fisionomias hostis. E vamos dar um novo passo agora. Vamos nós nos colocar lá. E o Senhor dizendo, nós estamos ouvindo o Senhor que nos olha e que diz, o primeiro disse não quero, e foi. E o Senhor olha para mim. O segundo disse sim, mas não foi. E o Senhor pergunta a mim, qual dos dois fez a vontade do Pai? Não nos custa dizer qual dos dois. Mas agora o Senhor continua a olhar para mim. Talvez esteja a me perguntar, com aquele seu olhar, não de quem condena, mas de quem questiona, de quem quer corrigir. Esteja a me perguntar, com qual dos dois filhos eu mais me pareço? Com um que se afigura, tudo bem ordenado, ou melhor, que tem consciência dos próprios erros, insuficiências e pecados, e se arrepende e oferece de sua liberdade para trabalhar na vinha do Senhor, isto é, para gerar, produzir, comunicar o amor do Pai? Ou talvez eu tenha os traços também do segundo, que diz que sim, e ignora o amor do Pai. O Senhor Jesus está a olhar para mim agora. Vamos imaginar o Senhor a me olhar. Eu, você. Não porque quer condenar, mas porque está a pedir a mim. Qual dos dois eu sou? Com qual deles mais eu me pareço? E o Senhor pede uma resposta minha. Quero como o primeiro, ou melhor, não quero como o primeiro, depois foi. Ou posso parecer muito religioso e não amar, não querer bem, não fazer com que outros se alegrem, pelo exemplo ou pela fé que eu testemunho. É hora de eu falar ao Senhor, de eu lhe responder, de eu pedir a Ele o que preciso para oferecer mais frutos de amor e de alegria, com gratuidade, como faz a uva, como faz a videira.